Rússia realiza maior ataque com drones contra a Ucrânia desde o início da guerra. A Rússia lançou o maior ataque com drones contra a Ucrânia desde o início da invasão. A ofensiva aconteceu apenas um dia após o fim das negociações em Istambul. Segundo a Força Aérea Ucraniana, foram disparados 273 drones pelas forças russas. Do total, 88 foram interceptados e destruídos pela defesa aérea da Ucrânia. Outros 128 drones, considerados alvos falsos ou de distração, caíram sem causar danos em solo. As regiões mais afetadas pelos ataques foram as províncias de Kiev, Dnipropetrovsk e Donetsk. Em Kiev, uma mulher nascida em 1997 morreu durante o bombardeio. Outras 3 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança. Enquanto isso, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, manteve uma conversa telefônica com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Após o diálogo, Rubio reforçou o apelo para que o Kremlin aceite o plano de paz proposto pelos norte-americanos. Segundo o diplomata, o plano apresentado pelos Estados Unidos da América é forte e viável. A declaração veio no mesmo momento em que surgiram informações na imprensa de que o enviado especial Vitkov teria adiado sua viagem a Moscou, após a recusa do governo russo em aceitar a proposta americana. O Rubio foi direto. A única saída para esse impasse é uma conversa franca entre Trump e Putin. Trump já manifestou publicamente o desejo e a confiança de que esse diálogo precisa acontecer. Esperamos que isso se resolva em breve. O secretário de Estado também afirmou que, caso não haja avanços nas negociações com Moscou, o Senado dos Estados Unidos da América deverá aprovar um novo pacote de sanções contra a Rússia nos próximos dias. Estamos tentando entender se os russos realmente têm intenção de encerrar os combates. Não queremos participar de conversas intermináveis. Precisamos de progresso. Há 6 ou 7 semanas deixamos muito claro ao governo russo que as medidas restritivas estão em andamento. É um processo que não podemos parar nem controlar. E já havíamos avisado, se não houver avanço, as sanções serão realidade. E agora, isso está acontecendo, concluiu Rubio. Em nota oficial, o Departamento de Estado informou que, durante a ligação com Lavrov, Rubio transmitiu uma mensagem firme do presidente Donald Trump, enfatizando a urgência de se alcançar um fim duradouro para a guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia. Ontem, Trump também declarou que pretende conversar com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na próxima segunda-feira. Espero que seja um dia produtivo, que possamos alcançar um cessar-fogo e, finalmente, pôr fim a essa guerra brutal, uma guerra que nunca deveria ter começado, escreveu o ex-presidente. Enquanto o Ocidente busca negociações de paz, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, conhecido por seu comportamento errático e consumo excessivo de álcool, voltou a minimizar os esforços diplomáticos. Segundo ele, as negociações nem sempre resultam no fim dos combates e, se fracassarem, podem até desencadear uma fase ainda mais violenta do conflito, com novas armas e a entrada de mais países. Na prática, o discurso oficial da Rússia continua sendo o da ameaça. Enquanto bombardeia civis, o Kremlin fala em escalar ainda mais a guerra. Eles querem mais destruição. Em meio a esse cenário tenso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, se encontraram no Vaticano durante a cerimônia de posse do Papa Leão XIII. Foi a primeira aparição conjunta após o escândalo recente envolvendo a Casa Branca. Clima político esquenta na Europa em meio a ataques, gafes e tensões diplomáticas durante a cerimônia de posse do Papa Leão XIV. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, trocaram um aperto de mãos. O gesto foi acompanhado de um sorriso discreto por parte de Vance, em uma demonstração de diplomacia diante das câmeras.
Estavam presentes também figuras de destaque da União Europeia, como a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o chanceler alemão Friedrich Merz, além dos reis da Espanha e da Bélgica. Representando os Estados Unidos da América, também participou o secretário de Estado, Marco Rubio. Enquanto isso, dentro do território russo, mais um episódio chama a atenção. Na região de Kursk, um drone atingiu a residência do chefe do distrito de Glushkovo, Pavel Zolotarev. O imóvel localizado na rua Proletarskaya pegou fogo durante o ataque. De acordo com o canal de notícias Pepel, oficiais do exército russo estariam hospedados na casa com a autorização do próprio Zolotarev. A intenção seria evitar saques por parte de soldados de baixa patente, acusados de pilhar propriedades de civis. Os militares também estariam protegendo negócios ligados à família do político local. Em outro ponto da Rússia, moradores da cidade de Chelyabinsk registraram um incidente curioso. Durante o voo de 5 caças da equipe de acrobacias aéreas Strizhe, um dos jatos perdeu uma peça em pleno ar. As imagens mostram o objeto se desprendendo e caindo em uma área de mata. Segundo o Ministério de Emergências da Rússia, tratava-se de um tanque de combustível vazio e não houve risco à população. Já no campo das bizarrices, um coordenador de uma comunidade russa com ideologia neonazista conhecida por perseguir migrantes passou vergonha ao não conseguir responder perguntas básicas do teste de história exigido para a cidadania russa. Quando questionado sobre as datas da Primeira Guerra Mundial, membros do grupo afirmaram que o conflito teria ocorrido em 1912 e que Napoleão teria participado, ignorando completamente o fato de que a guerra durou de 1914 a 1918 e que Napoleão morreu em 1821. Aparentemente, o único dado que conhecem com precisão é o ano da Primeira Revolução Russa, 1905. No Fórum Rússia e o Mundo Islâmico, o líder do Talibã fez um apelo inusitado aos empresários russos. Pediu que eles financiem a construção de infraestrutura no Afeganistão. O pedido inclui investimentos em ferrovias, escolas, hospitais e moradias. A proposta gerou reações discretas, mas chamou a atenção pela ousadia. E enquanto os holofotes estão voltados para as urnas, Polônia e Romênia realizam eleições presidenciais neste domingo. Na Polônia, acontece o primeiro turno. A disputa deve se intensificar entre 3 nomes: o atual prefeito de Varsóvia, Rafa Trzaskowski, que tem uma postura favorável à Ucrânia; o historiador e chefe do Instituto da Memória Nacional Nawrocki, que já expressou ambições territoriais sobre a Galícia, chamando a região de Pequena Polônia Oriental; e o candidato da extrema-direita, M. Sen, conhecido por sua retórica anti-ucraniana. Na Romênia, o segundo turno coloca frente a frente o candidato pró-Rússia, Simeon, e o atual prefeito de Bucareste, Dan. A eleição já começou envolta em polêmica. A polícia retirou Simeon e seu aliado Georgescu de um local de votação, após tentarem dar uma coletiva de imprensa dentro da sessão eleitoral, o que é proibido por lei. Em paralelo, a inteligência ucraniana, GUR, alerta que a Rússia iniciou mais uma fase da sua guerra de desinformação contra a Europa. A operação, chamada Double, tem como objetivo manipular a opinião pública em países da União Europeia, especialmente em momentos eleitorais críticos, como agora na Polônia. Rússia intensifica a campanha de desinformação contra a Europa e OTAN. Empresas ocidentais respondem com novos investimentos em defesa. A Rússia está conduzindo uma das maiores e mais duradouras campanhas de desinformação contra países da União Europeia e da OTAN, desde o início da guerra. A estratégia envolve a criação de sites e perfis em redes sociais que imitam, tanto no visual quanto no conteúdo, veículos de imprensa ocidentais legítimos. Nesses canais falsos, o Kremlin dissemina desinformação, disfarçada de notícia autêntica. Desde março desse ano, os serviços secretos russos vêm intensificando sua atuação, especialmente na Polônia,
visando influenciar os eleitores com mensagens manipuladas e enganosas. Bots e inteligências artificiais que simulam usuários reais são usados em larga escala para dar credibilidade às narrativas. As mensagens mais recorrentes atacam o apoio do governo polonês à Ucrânia, incentivam a saída da Polônia da União Europeia e deslegitimam as políticas do primeiro-ministro Donald Tusk. Ao mesmo tempo, veículos pró-Rússia retratam a Ucrânia como fonte de instabilidade política na Polônia. Essas ações fazem parte de uma estratégia híbrida de Moscou, cujo objetivo é minar a coesão interna dos países da União Europeia e da OTAN, enfraquecendo sua capacidade de resposta e solidariedade frente aos desafios geopolíticos. Enquanto isso, ironicamente, a Rússia parece copiar aquilo que antes ridicularizava. No passado, propagandistas russos zombaram do uso de aviões de treinamento ucranianos Yak-50 e II como plataformas improvisadas para combater drones iranianos Shahed. Os ucranianos chegaram a montar um atirador com fuzil automático na aeronave, em manobra improvisada. Agora, os engenheiros russos resolveram adaptar o mesmo modelo Yak-50 e II para esse tipo de missão, mas com algumas modificações. Instalaram um rifle Saiga e um radar para rastrear drones. O problema, no entanto, é a eficácia da operação. O alcance do armamento é de apenas 50 a 100 metros, e o avião tem capacidade de munição bastante limitada. Na prática, um avião inteiro está sendo usado para operar uma única arma de curto alcance, algo que lembra os tempos rudimentares da Primeira Guerra Mundial. Ainda dentro das estratégias de engano, analistas de inteligência identificaram que a Rússia começou a pintar silhuetas de caças Su-50 e 7 nas pistas de concreto de seus aeródromos. O objetivo? Confundir drones e satélites de reconhecimento. O pesquisador Ben Reuter, especializado em análise de imagens de satélite, levantou a hipótese. Trata-se de um jogo de distração ou uma tentativa de intimidação? Segundo ele, provavelmente os dois. Pelas imagens, é possível ver que muitas bases da aviação estratégica russa estão praticamente vazias a pouquíssimas aeronaves reais e muitas figuras desenhadas no chão. Enquanto isso, a indústria de defesa europeia acelera os preparativos para garantir autonomia e segurança.